Ora viva, saudações a si que nos acompanha. Seja bem-vindo à primeira edição do programa Direto ao Assunto do ano de 2025. Hoje iremos falar sobre a volta à rotina pós-quadra festiva. Esse aqui é um tema bastante pertinente. Esperamos que você fique ligado ao nosso programa. E para o tema de hoje, já tenho os meus convidados em estúdio. O senhor Rolando Mabiala, ele que é especialista em finança e contabilidade. Saudações, muito bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar convosco. E do meu lado esquerdo tem o formador Ricardo Capuca, ele que é tradutor, formador de inglês e o melhor de tudo, chefe de família. Muito obrigado pela oportunidade. E sem mais demoras, vamos àquilo que é o nosso tema. Senhor Rolando, quais são os principais erros que as pessoas cometem durante as quadras festivas? Um dos grandes erros começa, e eu sempre vejo, é a falta de orçamento. Ou seja, as pessoas não planejam ou não planeiam o que eles vão gastar no período das festas. Porque muitas das vezes, tanto famílias como nós individualmente, não sabemos a importância do orçamento nas nossas vidas. E na ausência de orçamento, nós vamos sempre exagerando nos gastos, nos consumos, e o resultado será sempre repercutido após a quadra festivas. Parece que as pessoas estão sempre a cometer os mesmos erros. Obviamente. E olha que esses erros não são só cometidos pelas pessoas que são leigas, né? Porque inicialmente nós podemos achar que quem não tem informação financeira, literacia financeira, é a pessoa que está mais propensa em cometer esses erros. Todos nós estamos propensos a cometer esse erro porque nós não dominamos o papel do orçamento. Mais adiante no nosso programa vamos abordar um pouquinho mais como é que o orçamento poderá ajudar para não cometermos os erros referente a quadras festivas quanto aos gastos e os consumos. Senhor Ricardo, quais foram os principais erros que cometeu durante a quadra festiva? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que é mesmo um privilégio. O tema é bastante pertinente, uma vez que a nossa sociedade está envolvida e tem vindo a abordar com bastante precisão. Um dos pontos principais que eu considero o pior erro, é a falta de racionalização. É necessário neste exato momento, né, na quadra festiva, ter raciocínio lógico e memória organizada, porque quando a pessoa não tem o raciocínio lógico nem a memória organizada, acaba depois cometer erros, e esses erros, ou seja, as consequências, irá dever no mês de janeiro. É mais ou menos isso. Então, não ter o raciocínio lógico no que diz respeito à finança, uma vez que o meu colega de painel acabou de frisar, então faz com que as pessoas, em particular eu, cometa esse tipo de erro. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontrou ao sair do mês de dezembro para o mês de janeiro? Bem, dizer que eu tive muitos desafios. Primeiro, tem a ver com a quebra daquilo que são as minhas atividades, a alteração do horário, muita agitação, dizer que, conforme eu frisei, não ter o raciocínio lógico. E quando comecei as minhas atividades, no primeiro dia, pude perceber que a ressaca do Natal ainda se repercutia naquele exato momento. Mas pronto, arranjamos técnicas, procedimentos de modo a sair desta situação. Doutor, quais são as estratégias que as pessoas deviam adotar para não passar diante destes apertos? Antes de responder a sua questão, eu gostava de pegar um fio lógico. A estratégia, antes de ser lançada, nós temos que perceber: o agente econômico, ou seja, ser humano e angolano, não foge à regra, não é racional. Ou seja, apesar de que a economia nos mostra que o agente econômico é racional, no sentido de que nós só gastamos aquilo em função da nossa restrição orçamental, mas a finança comportamental, por exemplo, mostra que nós não somos racionais. Nós somos emotivos, nós agimos por emoções. E sabendo que nós agimos por emoções, há real necessidade de nós
determinamos o que nós precisamos gastar. Então, uma das estratégias infalíveis para o controle dos gastos é mesmo determinar o que tu precisa gastar. E o que ajuda a determinar é o que é o orçamento, que eu falei a princípios, que durante o programa vou abordar um pouquinho mais. O orçamento acaba ajudando, como estratégia, o indivíduo, nesse caso membros da família, determinarem os gastos de modo descrito e detalhado que eles precisam. E olha, por exemplo, que eu também falava sobre a falta de orçamento. A quadra festiva de 2025, por exemplo, dezembro, já pode ser planeada a partir de janeiro. Ou seja, suponhamos que no orçamento, membros da família coloquem todos os meses, vão poupando 10% do seu salário para prevenir o que vai acontecer, viagens, reuniões familiares, jantar. Quando chegar em dezembro, na hora de realizar o orçamento, eles não terão dificuldade. Então, uma das estratégias é determinar o orçamento. E este orçamento deve ser detalhado todos os gastos que irá ocorrer nesse período, e levando em conta que nós não somos racionais, somos emotivos, então podemos nos prevenindo o que é prioritário para nós. E no caso do indivíduo que já gastou muito em dezembro e não tem como ter uma estabilidade em janeiro, como é que faz? Aí é complicado. Por quê? Porque ali vamos recorrer a dívidas e créditos. Mas o problema das dívidas e créditos é que dívida deve ter necessidade. E às vezes nós vamos recorrendo dívida sem motivo suficiente. Como é que eu digo isso? A pessoa que fez muito gasto em dezembro, primeira coisa que vem na sua mente é se endividar. E em algumas vezes, como a pessoa não vai se endividar para o banco, ele vai se endividar para amigos, e provavelmente o amigo pode querer que ele pague com juros. E em algumas vezes nós achamos que é fácil pagar esses juros. Então, para quem gastou tudo, terá que recorrer à dívida. No entanto, ele pode ser racional, determinar o que é necessário para se endividar, o montante necessário para se endividar. E evitar se comprometer de que se tu me deres algum valor, eu irei pagar com mais algum valor que nós chamamos de juros. Porque em algumas vezes, no final do dia, podemos não cumprir e vamos gerando dívida que começa em janeiro até ano todo. Exatamente. O que é que mudou em sua rotina para se adaptar ao novo ano? Bem, atrás referi que foi preciso criar uma agenda bem definida. Uma vez que no ano anterior alguns objetivos não foram alcançados. Portanto, é necessário pensar em frente, tal igual as empresas, não é? Traçam alguns objetivos, traçando objetivos, nem todos os objetivos são alcançados, ou seja, se um dos objetivos primordial não foi alcançado, o que é que a empresa faz? É redefinir ou retraçar o objetivo e de modo que o mesmo seja preconizado. Então eu usei este procedimento, uma agenda bem definida para esta situação. Mas o que nós queremos perceber é, enquanto pai de família, como é que foi gerir essa situação? Porque nós sabemos que no mês de dezembro nós queremos comprar tudo, principalmente as mulheres. Como é que foi gerir? Muito bem, é necessário a gente perceber aquilo que é prioridade e preferência. As pessoas têm que perceber isso. Quer dizer que o segredo é esse? O segredo é este. Porque o que é prioridade? Aquilo que é necessário. O que é preferência? É aquilo que não é necessário. E as pessoas vão comprando coisas que não adianta. Então é ali onde eu entro, alegando que é necessário que haja uma boa planificação. Exatamente. Houve casas em dezembro que fizeram mais de 10 bolos, 20 bolos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Desnecessário. E depois estragaram-se. Só que a nossa cultura, a pensar que vem mais alguém e não pode ficar sem comer. Bem, eu penso que os tempos mudaram. O Natal de hoje já não é o Natal de ontem. Quer dizer que ficamos mais agarrados? Exatamente, as pessoas já não estão a andar. Então, quem anda, está tudo bem, mas é complicado. Atualmente, as famílias conseguiram definir de que não, tenho de fazer pouco ou o suficiente
por causa das dificuldades que a sociedade em geral, ou em particular angolana, enfrenta. Então é mais ou menos isso. Mas permita-me só tocar nesse ponto. Olha que a questão não está na quantidade de bolo a ser feita. E é um ponto importante que já frisou também, é que isso é cultural. Nós temos que saber que o Natal já faz parte da nossa cultura angolana. Então a questão não está na quantidade de bolo, mas a questão, será que eu tenho valor suficiente para esse bolo? Se eu tiver o valor suficiente para gastar em dezembro, quantos bolos que eu faça não é um problema. Tem pessoas que se endividaram para fazer mais de 10 bolos. Aí que está o problema. Quer dizer, a questão não está na quantidade de bolo, é o valor ou o meio na qual que eu obtive para se endividar também. Não é tanto problema assim. Nós temos que tentar desmistificar isso. Endividamento não é um problema. O problema é o que nós estamos a endividar. Vale a pena, como ele falava, é prioritário, e nós estamos capacitados no mês posterior pagá-lo. Estamos, ok. Aliás, as pessoas com mais dinheiro se endividam. Quer dizer que a dívida não é um problema. Nunca vai ser problema. Aliás, no mundo financeiro, por exemplo, as empresas sabem que eles precisam de empréstimo. Aliás, trabalhar com o dinheiro dos outros é melhor do que conosco. É isso que a finança nos mostra. Enquanto as pessoas que fizeram dívida e não têm como pagar, Aí está o problema. como gerir essa situação? Aí está o problema. Por que eu digo aí está o problema? Porque não sei se aconteceu convosco, mas a falta de dinheiro acaba afetando o psicológico da pessoa. Então significa que quando tu se endividas, não tem como pagar, tu terás outros problemas que poderá afetar para os que são casados. Eu não sou, felizmente, por enquanto. Os que são casados podem começar a ter problema no lar. Então, como gerir? Aqui há necessidade de teres uma fonte de rendimento extra. E atualmente, para ter uma fonte de rendimento extra, não precisa ir longe. Apesar de que com dificuldade de visa, de comprar coisa na Shein, as pessoas já não conseguem importar. Mas hoje em dia as pessoas conseguem criar um negócio. Por acaso dele, imagina, o marido trabalha, a mulher não trabalha, pode fazer compra e venda online. Ou seja, ter uma fonte de rendimento extra que permita pagar a dívida. Porque uma dívida deve ser paga. Independentemente de não ter condições, se endividou, tem que buscar forma de pagar. E uma das formas é ter uma renda extra. E hoje em dia, mais uma vez, é fácil, temos rendas extras, desde que a pessoa tenha vontade de o fazer. O senhor Ricardo concorda que quem não vive maritalmente gasta menos? Ou gastou menos durante a quadra festiva? Digo assim, o solteiro gasta mais. Por quê? Porque quando alguém tem uma parceira, um parceiro, a inteligência da mulher, principalmente, ajuda ou faz com que o homem consiga racionalizar os seus recursos. Só o fato de serem duas pessoas acaba sendo mais gasto. Não acho isso. O solteiro vai fazer o quê? Vai sair com amigos. O solteiro vai querer pagar rodadas. O solteiro vai querer aparecer. Quando ele notar, gastou mais que aquilo que ele pensava. Senhor Rolando, é verdade? Isso é uma falácia, no sentido de que isso tudo depende de que tipo de solteiro se refere. Ou seja, com a educação financeira, uma pessoa que sabe o que precisa, mesmo solteiro, ou mesmo solteira a pessoa, não irá se recorrer à dívida. Eu conheço vários solteiros que nesse mês, obviamente, não estão a ter problema. Para nós, o janeiro não é diabolizado. Há uma diabolização de mês de janeiro, mas para alguns de nós solteiros é o melhor mês do ano. Nem fazem ideia. Mas está a falar mesmo com base na realidade angolana. Óbvio. O que acontece? Levantamento mesmo que... O problema é que também nunca tivemos nenhum estudo. Porque, desculpe só, essa questão de educação financeira, nem todos têm. Certo. E vamos só ver o tipo de juventude que a gente tem. Se a gente falar daqueles acadêmicos que conseguem aí refletir, pensar como é que as coisas devem ser, é outra coisa. Mas nós vivemos numa sociedade em que eu diria que há crise de moral. A crise de moral. As pessoas estão ali, podem ir às universidades, não é? Mas... É por isso que eu dizia que solteiro te referes. Por quê? Ok. Hoje em dia,
saber gastar não é mais questão de gênero. Não é questão de ser solteiro, nem é questão de ser casado. E também não é questão de ser estudioso ou não. Aliás, em algumas vezes, pessoas com mais estudo, com mais nível acadêmico, são pessoas que não têm literacia financeira ou não têm uma restrição orçamentária ou uma rigidez nos gastos. É aquilo que eu digo. E nós temos que tirar essa ideia do que o angolano... Não há nenhum estudo comprovado do que os solteiros gastam mais do que casado. Mas, no entanto, eu, por exemplo, falo na primeira pessoa. Mês de janeiro, para mim, é um ótimo mês. E também depende do ambiente que a pessoa cresceu. E, por exemplo, para quem cresceu num ambiente cristão, para quem é testemunha de Jeová, por exemplo, para quem é adventista, essas pessoas, por terem um cunho religioso, mês de dezembro não é um mês de gasto para essas pessoas. Então, depende de que solteiro refere. E depende também de que casado estamos a fazer menção. No entanto, repito, a questão de gastos nos meses de festa não deve ser a estado de solteiro ou não deve ser a gênero da pessoa, mas sim se a pessoa sabe fazer orçamento, se ele cumpre de modo restrito o que ele próprio determinou. Após a quadra festiva, muita gente fica com preguiça de retomar a rotina. Quais são as estratégias utilizadas ou que devia ser utilizada para voltar à rotina pós-quadra festiva? De facto é difícil, é desafiante também. Há atropelos, há aquela ressaca, né, do Natal, do Ano Novo. Um dos métodos para fazer com que a pessoa saia desta situação é mesmo criar uma agenda bem definida, olhar para frente, não cometer os mesmos erros que cometeu no ano anterior. Mas enquanto eu estou na festa, vou pensar em fazer uma agenda para o ano seguinte? Não, estamos a nos referir, ou seja, quando a pessoa já começa a sua atividade laboral. Eu percebi assim a questão. Não sei se... A questão foi a seguinte. Certo. Como é que a pessoa devia planejar o seu ano quando estiver na época de festa? Ou seja, em dezembro, nós estamos no Natal, vamos supor. Nós estamos no Natal, passou agora o Natal. Depois vem o Ano Novo. E retomar a rotina de janeiro fica um pouquinho complicado. Como é que devia ser, na opinião É isso que eu acabei de dizer. Sim. A pessoa, depois desse período passar, a pessoa senta, porque já passou. A pessoa senta, vai criar uma... Isso no princípio do ano? Isso no princípio do ano. Ok. Porque antes de começar a atividade laboral, é necessário colocar a consciência no lugar. Quer dizer, momento de festa já passou. Agora é colocar a mão na massa. Então, os objetivos que não foram alcançados no ano anterior, é necessário criar uma agenda bem definida, identificar os erros, por que não alcançou aqueles objetivos e vai criar mecanismo de modo que esses objetivos sejam alcançados. Então, o principal erro é não traçar uma meta. Exatamente. Então, você foi ao Natal, foi ao Ano Novo, dia seguinte já no trabalho. Não fica bem, na minha opinião, não fica bem. É necessário sentar. Houve gastos, tem que fazer ou não. Os objetivos podem ser a curto, médio, longo prazo. É necessário mesmo redefinir isso. Enquanto as pessoas que dizem, deixo a onda me levar. Isso já é complicado. Tem que aprender mais, que não é assim que a coisa funciona. Tem que aprender, não podem resistir ao conhecimento. É necessário avançar. Senhora, o que é que tem a dizer? Concordo com tudo. Só mais um ponto. É sempre bom, cada ano, nós temos objetivos novos. Porque, se reparar, o nosso tema é a volta da rotina. Só que, em algumas vezes, nós tivemos alguma rotina que não eram boas. Nós temos que mudar a rotina. Uma rotina que ajuda a alguém a não repetir mesmos erros é ver onde é que ele falhou da vez passada ou do ano passado. Provavelmente, vou só vos contar o exemplo. Atualmente, nós estamos a criar hábito de comprar coisas online. Vocês não fazem ideia que comprar online tu gastas algumas vezes, 2 vezes, do que se tiveres paciência de ir à praça. Por quê? As pessoas que fazem venda online não só aumentam
ou querem ter lucro a 100%, ainda tem o fator a entrega. Ou seja, se tu tiveste um hábito durante o ano, fazer compra online, até um simples chapéu online, tudo online, que tal você quebrar, ter por paciência, ir até a praça, ir até a loja, então significa que por olhar o que aconteceu no ano anterior, ver quais são as rotinas que eu devo mudar, e eu mude e incluir novas rotinas. Essas novas rotinas poderá fazer com que o ano transado seja um ano bom para ti e tenha menos gasto. Eu vou só também acrescentar um ponto muito importante. Um dos aspectos a ser ou a se considerar é a questão da saúde mental. Essa rotina, não vamos olhar muito naquilo que é os objetivos, ou seja, os objetivos são importantes. A saúde mental. Se no ano anterior eu não dormi o suficiente, então tem que rever isso. Porque há uma passagem que diz assim: as pessoas hoje não podem viver para o trabalho, têm que trabalhar para viver, porque a vida é mais importante do que o trabalho. Então nós estamos nessa. Os objetivos, é verdade, vamos traçar, mas também a nossa vida pessoal, aquilo que é o aspecto pessoal e profissional. Chamamos isso em inglês de hard skills and soft skills. É muito importante ter noção disso. Só queria acrescentar esse ponto. Porque há dias eu me deparei com uma situação um pouquinho complicada de uma jovem que ela nem tinha dinheiro para pagar a faculdade. Por quê? Porque gastou no mês de dezembro muito dinheiro. O que é que o doutor tem a dizer sobre isso? Essa é uma das... Ela se viu em uma situação extremamente apertada. Essa é daquelas situações que eu estou sempre aqui a dizer que não é questão de ter desconhecimento ou não. Sendo ela estar na universidade, creio eu, não poderia cometer esse erro. Mas o erro já está cometido, já está feito. Aqui é só buscar formas alternativas para resolver isso. Quais são as formas? Mas, obviamente, ela não trabalha. Se é o pai, nesse caso, se for solteiro, o pai ainda está na casa dos pais. Os pais é que pagam. Tem que dar uma palmatória a falar a verdade. Mas atualmente, se for uma menina, tem namorados e vê outra forma de resolver isso. Por que eu estou a dizer? Porque o mal já foi feito. No entanto, tem que buscar forma. Mas o ponto aqui também, que pode ajudar para evitar isso, é separar sempre o valor da propina. Ou pode fazer pagamento adiantado. Eu estudei na UAN, na altura que eu estudei, fiz a licenciatura, eu não pagávamos propinas, então eu não sei como é que funciona. Para os que pagam propina, atualmente podes pagar propina adiantado. Tu está no mês de dezembro, tu podes já pagar o mês de janeiro, para evitar com que tu cometas erros por emoção. Quando você sabe que és uma pessoa que não consegue guardar o dinheiro. Obviamente. Ou ainda, aquele hábito que nós tínhamos, não sei se vocês tinham esse hábito, mas eu tinha por hábito que o dinheiro dávamos nas nossas mães para guardar. Porque a nossa mãe era nosso banco. Então ela pode ter por esse hábito, sabe que vai gastar, ou não tem como controlar os seus gastos, pega o valor e entrega à mãe, e a mãe faz chegar no mês de janeiro o dinheiro. Tomara que a mãe também não gaste em dezembro. O que é que o senhor Ricardo tem a dizer? Bem, eu concordo com o meu colega. Concordo. É necessário ter mais atenção e definir mesmo os objetivos. Mas enquanto o pai se deparasse com essa situação, como é que seria? E ela vai... Enquanto filha... Ela explica-me, explica-me a situação, ou fica mesmo assim, não sei de nada. Ela não explica a situação e depois o senhor descobre que ela não pagou as mensalidades. Bem, eu como sou muito sensível, eu parto pela conversa numa primeira fase, uma vez que é a primeira situação, e se eu tiver mais, vou fazer o pagamento. De modo mas chamando... E se não fosse a primeira situação, no caso? Se não fosse a primeira situação, bem, isso já é complicado. Aí só o momento é que vai determinar, porque nós somos o que somos quando estamos sozinhos. Senhor Rolando, acontece muitas vezes que tem pessoas que gastam demasiado. Eu estou sempre a tocar nesse ponto porque é uma situação que muito acontece.
as pessoas gastam demasiado no mês de dezembro, que chegam a ficar muito, muito apertados até se endividarem com juros elevados. Enquanto gestor financeiro, o que é que tem a dizer sobre essa situação? Os nossos gastos têm uma relação direta com quem nós convivemos. Muitas das vezes as pessoas têm esses gastos porque em função da comparação com os colegas de trabalho, com amigos. Nós temos uma ideia, achando que, se formos colegas de trabalho, por exemplo, achando que nós temos a mesma fonte de rendimento. Nós podemos estar na mesma empresa, na mesma função, não temos as mesmas fontes de rendimento. Ou seja, tu podes ter o seu marido, obviamente acaba aumentando na renda, ou podes ter outro negócio que eu desconheça. Então, uma das coisas que pode facilitar é não comparar-se com quem que seja, para você não tenha gastos exorbitantes. E por outra, determinar prioridade. A prioridade, eu preciso mesmo fazer esse gasto. E esse gasto terá impacto caso eu não fizer. E se eu fizer, qual é a alternativa com menor custo? Eu sabendo a resposta dessas perguntas, poderá me facilitar eu ter um custo equilibrado ou controlado. Mas o que faz com que muita gente tenha gasto é mesmo questão de comparação. Nós somos jovens e, como ele dizia muito bem, a tendência de nós jovens é queremos estar a bowling, para o termo, como se diz a gíria, igual a outro jovem como eu. Mas algumas vezes esse jovem tem pais que tem fonte de rendimento e eu não tenho esse tipo de pai. Então, não se comparar, buscar o custo mais baixo e principalmente determinar a prioridade desse gasto, se vale a pena eu recorrer a este gasto, acabará ajudando eu ter o controle para essa época ou para esse tipo de situações. Senhor Ricardo, enquanto chefe de família, tem sentado com a sua mulher para traçar essas estratégias tão ditas? Sim, sim. Como é que tem feito? É necessário partilhar as ideias. Não se anda sozinho. É necessário partilhar. Na verdade, conforme eu disse, nós traçamos os objetivos a curto, médio e longo prazo. São estratégias, vamos identificar, porque nós não devemos pensar que os problemas são resolvidos já. É com o tempo, porque é um hábito. Mas eu gostaria só de acrescentar alguma coisa ali na preocupação do meu colega. O que é que tem acontecido? O meu colega percebe muito bem porque trabalha com finanças. Exato. A nossa sociedade, em geral, o que é que tem acontecido? Vão perdendo tempo com coisas desnecessárias. Não correm atrás de informação credível. Por exemplo, para mitigar esta situação atrás mencionada, que é gastar de forma exorbitante, é mesmo procurar um especialista em finança também, para perceber como é que se deve gerir, como é que se deve gastar. Ou se é difícil procurar um especialista, ver na família, um tio, alguém, porque temos sempre pessoas boas na escola que podem ajudar. Aqui o importante não é ficar isolado, é mesmo partilhar as dificuldades. É sempre importante, mas que partilho com a esposa, partilho. Quais são as coisas que estão assim na lista do Sr. Ricardo? Opa, não é segredo. É um segredo. Há coisas que... Mas é importante falar para as pessoas saberem e de alguma forma implementarem. De concreto, mais ou menos, de concreto. Eu quero ter mesmo a linha. Despesas gerais, Sim, como consumo, por exemplo. Imagina, por exemplo, no vosso caso, tem por hábito planificarem quanto vocês gastam no consumo. Não estamos a dizer o valor, mas o que é necessário gasto, por exemplo, se tiverem quais são filho, as a vossas escola, prioridades por aí, despesas recorrentes. Bem, não me vem ainda a ideia, mas pronto. Primeiro, como é que foi o Natal do Sr. Ricardo?
Para nós entendermos. O Natal correu bem. Correu bem. Comprou-se aquilo que é essencial. Estamos a falar de arroz, massa, óleo, e por ali. Mas eu não pauto só pela alimentação, conforme eu disse. Essa situação, nós devemos também pautar pela nossa saúde mental, aquela harmonia. Porque eu em casa posso ter pouco, mas se tenho paz, eu vivo. Então, houve mais conversa. Uma vez que nós... Monsulo? Não saíram para Monsulo? Não, na verdade eu não gosto muito de sair, não gosto. E quando chega essa fase, eu sei que é uma fase que acontece de tudo. Porque quando tudo passa, depois você nota, não, fulano morreu. Mas em todos os natais foram assim? Não, nem sempre. Mas pronto, são situações que acontecem. E o Natal do doutor, como é que foi? Eu tenho um cunho religioso. E tendo cunho religioso, para mim o Natal é mais um mês qualquer. Eu não festejo o Natal. Então, obviamente, para mim foi um mês qualquer. Será que esse é um fator que ajuda a não gastar muito? O cunho religioso? Sim. Obviamente. E também, creio eu, como é que nós fomos criados. Eu, muito antes de aprender sobre orçamento na escola, eu tive uma mãe que é rígida em termos de custos. Nós sempre tivemos custos controlados. Então, eu cresci assim e o mês de dezembro para nós sempre foi um mês normal, como qualquer outro mês. Aliás, e nós sabemos que aqui em Angola existem pessoas ou famílias que só comem bem no mês de dezembro, infelizmente. Para aquelas famílias que só têm mês de dezembro como mês para poder viver um pouco, que acaba encarando o mês de dezembro como um mês de festa. Mas para quem sempre teve um mês equilibrado em termos de consumo, saída, é um mês qualquer. Mas além desse ponto, a religião, eu penso que atualmente as pessoas já não olham o Natal como algo como antigamente, não é? Isso por quê? Por causa mesmo das dificuldades que a gente enfrenta nesses últimos dias. Então... Mas a questão não está no Natal, ou seja, o mês de dezembro em si, muitos gastos, temos que também frisar aqui, muitos gastos que acontecem no mês de dezembro não é só questão das festas, mas principalmente da especulação. Houve um dos temas que até acabaram de falar e eu gostei dos convidados. É que o próprio mês, o preço, há uma especulação dos preços e mesmo que você não queira participar, tu terá gastos porque os preços estarão altos. Então, quando nós olhamos para o mês de dezembro, não é só a questão Natal, é a própria especulação de preço que pode fazer com que naquele mês os teus gastos subam de modo... Então, para quem festeja, como não... São vários fatores. Ou seja, todos nós acabaremos de ter algum gasto não esperado no mês de dezembro, principalmente pela especulação. E foi um bom programa. Apreciei os convidados que cá estiveram. O doutor não recebeu assim visita de alguém que está a passar por um aperto e veio pedir um dinheiro emprestado? Eu vou tentar ser meio rígido. Eu não faço empréstimo. Nós sempre deixo claro nas pessoas. Eu não faço empréstimo. O máximo que eu posso fazer, dependendo da relação que eu tenho com a pessoa, é se me pedir alguma coisa, eu dou 30% daquilo, mas eu não faço empréstimo. E se fizer empréstimo, eu tenho que olhar a quem fazer. Ou seja... Tem aquelas pessoas que não pagam. A questão até não é só pagar. Imagina, uma pessoa que não trabalha, chega a te pedir 100 mil kwanza de empréstimo. Tu a dar, tem que saber onde é que ele vai tirar para devolver. Em algumas vezes, nós é que colocamos nesse tipo de situações. Ele não trabalha. Terá sempre dificuldade. Podemos dizer, não, tem falta de rendimento. Mas eu não quero correr esse risco. Então, eu olho muito a quem dá empréstimo. Então, como não tenho por hábito, mês de dezembro para mim foi um mês soft. E se houve alguém olhando se a pessoa consegue pagar ou não. Acho que, será que o grande problema não é mesmo este? Emprestar dinheiro a quem não pode pagar? O que acontece é que, muitas das vezes, quando alguém vem ter conosco, nós ficamos tanto comovidos com a situação da pessoa, nós não pensamos se a pessoa terá condições para reembolsar o valor.
E obviamente, quem vem até nós pedir empréstimo, vem sempre com uma história bem contada. O filho está quase a morrer, se tu não me ajudares, não vou conseguir. O teu lado racional é que cabe você analisar, tá bom, ele está a vir pedir, ele não trabalha. Como é que ele vai fazer para me pagar? Agora, tu pode ser também, como é que posso dizer, solidário, oferecer ou dar alguma percentagem, mas se é empréstimo, tem que saber que ele vai pagar. E se ele não vai pagar, mais vale não correr esse risco. É o meu conselho como financeiro. Porque o dinheiro, quando é emprestado, por norma, tem que gerar algo a mais, que nós chamamos de juro. E, claro, por nós sermos o banco, nós temos aquela dificuldade de colocar de acrescer algum montante no reembolso, porque podemos ser mal interpretados. É por isso, ao emprestar o dinheiro, nós temos que pensar sempre bem se a pessoa terá como nos reembolsar. Então, se a pessoa não tem como nos reembolsar, ele não trabalha, é um risco. Eu, como financeiro, não aconselho ninguém a fazer. Porque depois gera aqueles problemas, reuniões familiares. Se forem religiosos, até o pastor até se mente lá, tu até que emprestaste é que começa a ter problema daí na igreja, porque na igreja te encaram mal para fazer, estás a pedir dinheiro de volta, algo que te é de direito. Então, para não correr esse risco, ter uma saúde mental, como o meu colega está sempre a frisar, que é muito bom, não há problema nenhum não dar empréstimo. Mas tem pessoas, o problema será exatamente este. Tem pessoas que só gastam muito porque sabem que tem alguém que vai emprestar o dinheiro. É mesmo. E também porque, em algumas vezes, nós quando temos dinheiro, queremos que as pessoas saibam que nós temos. Porque, em algumas vezes, tem que saber porque que as pessoas vêm até si para pedir empréstimo. Só para facilitar. Quem usa BAI direito, sabem que o BAI disponibiliza adianta já. Ou todos os meses a pessoa pode cobrar, pode fazer empréstimo até 50 mil quando. Então, se uma pessoa trabalha, tem conta bancária, por exemplo, no BAI, ele consegue fazer essa adianta a partir do aplicativo. Mas se a pessoa vem constantemente assim, provavelmente porque você ostenta ou porque você mostra que está sempre disponível. Mas o problema está depois, na hora do reembolso, aí dificilmente tu consegues o seu de volta. Então, pensa sempre quando a pessoa vem ter a ti recorrentemente pedir dinheiro, porque em algumas vezes tu dá esse motivo, tu mostras que tu tens. Né? O senhor Ricardo já passou por essa situação? Na verdade já. Como é que foi? Eu tenho um coração, sei lá, a pessoa vem, explica o problema e eu dou. Eu dou porque eu só dou quando sei que tenho mais. Por exemplo, no ponto de vista econômico, nós temos a poupança. A poupança é a parte do rendimento que não é consumido pela família, ou consumida pela família. Então, o que acontece? Eu aconselharia a sociedade pautar mesmo pela poupança, porque fica mal, você gasta tanto e depois não tem. Suponhamos que aconteça um inconveniente em casa, uma lâmpada. Tudo que acontece em casa é dívida, não fica bem. Então, eu em particular, quando a pessoa vem e pede um empréstimo, eu dou. Mas só que essa pessoa depois vai ter, se não devolver, eu não vou lá cobrar. Não, eu não cobro. É que essa pessoa tem que pensar que depois vai ter mais dívidas. A mim já não vai recorrer porque já tem um pendente. Então é esse problema. Eu dou sem problemas nenhum. Está aqui. Por quê? Porque eu não sei se ele está a falar a verdade ou não. Se estiver a falar a verdade que o filho, por exemplo, está doente, Deus sabe o que estou a fazer, estou a ajudar. Isso é tipo essas pessoas que ficam ali aqui, por exemplo, na Sagrada Família, 1º de Maio, vão pedindo. A gente nunca sabe por que estão a pedir dinheiro. Uns é para depois fumar e depois roubar mais o teu telefone. Ou seja, você quem ajudou e depois ainda rouba mais o teu telefone. Então, mas aí o que acontece é o quê? Deus sabe o que é que ele vai fazer. Mas se ele precisar novamente, tem que ter em mente que a mim já não vai conseguir cobrar. Então é um dos mecanismos que faz com que eu dê. Ele falou de um ponto muito importante que é a poupança. Mas para nós na área de finanças, não basta simplesmente ter de poupança.
tu podes usar essa poupança, uma parte para situações eventuais que podem ocorrer, mas uma parte para investimento. Atualmente, ele também falou algo muito bom no princípio, nós, principalmente angolanos, nós temos poucas informações sobre poupança e investimento. Não sei se vocês sabiam, mas está previsto a Unitel e BFA venderem as suas ações. Ou seja, uma pessoa que tem poupança, a poupança não pode ficar por muito tempo, senão não vai te gerar dinheiro. O dinheiro foi feito para gerar mais dinheiro. Se tiver na tua poupança, por exemplo, uns 100 mil ou 300 mil, ficar sempre atento nas vendas das ações que vai ocorrendo na Bodiva. A Bodiva, nós temos algo marcado, acho que vai ser em março, a venda das ações da Unitel. Muitos têm capacidade de comprar essas ações, mas algumas vezes não chegam a comprar porque não estão informados. Nós temos pessoas que nem conhecem a Bodiva, não sabem o que é a Bolsa de Valores de Angola, mas a Bodiva vende sempre, ou seja, as empresas vão até lá, fazem oferta pública das suas ações. Algumas vezes, se olhar para a tua poupança, para quem tem poupança, há valores que lá constam que podem ser repartidos para o investimento. Repito, não basta ter poupança. Na poupança, divida uma parte para investimento e uma outra parte para situações adversas que podem ocorrer durante o ano. Senhor Ricardo, como manter a motivação após a quadra festiva? Muito bem. A motivação é muito boa quando isso acontece. Como manter? Nós temos o equilíbrio pessoal, não é? E profissional. Também vamos dar abertura aos exercícios físicos, porque nós não podemos, por exemplo, as pessoas, nós estamos aqui a falar de Natal, comem tanto, não é? Depois vão aqueles que ganham peso, depois alguma coisa altera. Então é necessário continuar com exercícios físicos, fazer mais leituras e muito mais. Esse é um dos métodos que nós podemos usar para manter a nossa motivação. Quer dizer que o bem-estar emocional influencia muito? Muito, muito. Digamos assim, é um motor. É um motor. Se a pessoa não tiver equilíbrio emocional, praticamente não consegue desenvolver nenhuma atividade. Ou se desenvolver uma determinada atividade, vai desenvolver mal. Porque se não está bem psicologicamente. Então é necessário ter sempre cuidado. Por exemplo, o sono. É necessário dormir em condições. A motivação também parte dali. A pessoa tem que dormir. Vezes quando eu ando pela cidade de Luanda, eu sinto pena. Principalmente aquelas pessoas que vivem no Zango, do Zango para cá. Você vê que estão a dormir no táxi. Quer dizer, já sai às 5, volta às 23. Isso dificulta bastante. Para recuperar isso, muita leitura, exercícios, assistir muito, distração também faz parte. Por aquilo que eu acabei de dizer, que não é bom simplesmente viver para o trabalho, nós devemos trabalhar para viver, porque a vida é mais importante do que o trabalho. Então, esse é um dos pontos muito relevantes. Exatamente. Para si que só agora ligou-se ao nosso programa, nós estamos a falar sobre a volta à rotina pós-quadra festiva. Se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, TV Jovial, e nas nossas plataformas digitais ou redes sociais com o mesmo nome, TV Jovial. Dr. Rolando, vou pedir que deixe as suas considerações finais sobre o nosso tema. Vamos fazer com que 2025 seja um bom ano, começando mais uma vez por orçamento. Chegue em casa, sente. Para quem usa computador, uma folha do Excel, mas escreva mesmo detalhadamente quais são as suas despesas. Vai já planeando a despesa que vai usar ou vai gastar no mês de dezembro. E também uma das coisas aqui que eu gostava de falar é ter gastos em função do seu rendimento. Ou seja, não podes ganhar 400 mil kwanza mês e teres um carro que a despesa, só despesa de manutenção de um carro esteja acima de 100 mil kwanzas. Significa não estás a ser racional. Apesar do que no princípio nós dizemos que
agente econômico não é racional, mas sim é emotivo, como mostra a finança comportamental. Então nós temos que definir as prioridades e sempre, mas sempre vivendo em função do nosso rendimento. Outra coisa que eu também gostava de deixar como consideração final: fica atento nas vendas públicas das ações, vai estar a página da Bodiva. Para quem tem poupança, saiba como diversificar a poupança. Para quem tem um gasto ou teve um gasto muito elevado ano passado, redefina um gasto, faz alguns cortes, tenha paciência algumas vezes de não comprar as coisas online, chegar mesmo até o local, porque tu vai diminuindo muito o teu orçamento e não vai diabolizar mês de janeiro achando que é um mês que tem 60 dias, alto lá, só tem 31 dias, é um dos melhores meses do ano e tu não vai ter dificuldade de se endividar se tu seguires esses conselhos e os outros que podem ser obtidos fruto de uma boa leitura. Muito obrigada pela presença. Doutor Ricardo, o que é que tem a dizer? Bem, Considerações finais. Um dos pontos é aconselhar a sociedade que aprenda a língua inglesa. Esse é um dos pontos muito importantes. Por quê? É necessário não só explorar, não é, a nossa cultura. Quando a pessoa aprende o inglês, essa pessoa já vamos considerar como um cidadã, não é, internacional, mundial. Então é importante. Por quê? Muitos dizem, não, mas inglês por quê? Inglês porque você tem a sua cultura aqui em Angola. Com a língua inglesa você vai promover também a sua cultura. Chega na Inglaterra, chega nos Estados Unidos da América, ensina o teu quimbundo, o teu umbundo, mas em inglês. As pessoas lá fora, quer dizer, o inglês vai servir como uma arma para fazer com que, as pessoas tenham noção que afinal de contas há alguma coisa no meu país. Por exemplo, Angola, é necessário. Então, para fazer este curso, então o Cefajor é um dos sítios, não, ideais também para fazer esta formação. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada pela presença. Obrigado, Esperamos que o tema de hoje ajude ou ajudou você a ter um ano mais equilibrado. E terminamos assim mais uma edição do programa Direto ao Assunto.